minutinho. É pequenininha. Pronto. Então, vamos lá. É, vamos iniciar a disciplina de atenção à saúde do trabalhador. Essa disciplina é bem gostosinha, não tem muito engancho, não. Nada muito específico quanto outras, não. Porque, assim, no, no curso a gente tem como se fosse disciplina um, 2, 3, 4. Embora vocês possam entrar qualquer hora, né? Tem aluno aí entrando com frequência, não interfere, mas a gente chama de ciclo. Então, essa é a primeira disciplina do ciclo. Pronto, tem um aluno entrando agora, e aí ele vai fazer as disciplinas do ciclo bem direitinho. Ele vai fazer essa, tá, até finalizar o ciclo. Só que um é meio que independente da outra, embora eu sempre cite, por exemplo, CIPA, eu cito numa disciplina, mas eu não cobro nada sobre ela, porque tem uma disciplina específica só de CIPA, de SESMIT e tal. Então, assim, uma não interfere na outra. Eu já fiz dessa forma justamente porque o aluno pode entrar em qualquer disciplina. Mas essa daqui é como se fosse não, né? É a primeira do ciclo, vamos dizer assim. Então, ela é bem introdutória mesmo. Inclusive, é bem rapidinha, só temos 15 slides, né? Tirando esse início e o obrigado, então nós temos 3, é bem rapidinho. Então, vamos lá, aqui é a unidade um, né, para iniciar. E aí fala sobre ética e moral, que a gente também vê na nossa formação, né? Seja a enfermagem em si, o enfermeiro, como o técnico de enfermagem. Começou. Esse cachorro tá aí. Luke, vem cá. Fica aqui. Calado e quieto. Fica aqui. Aqui. Então, agora eu só tô com um. Aí vai ser mais. Esse aqui é o obediente. Ele me obedece mais do que o outro que estava aqui. Então, assim, como nós vimos, né, tanto na nossa formação também nós já vimos sobre ética e moral, então fica mais fácil, vamos dizer assim, porque a gente já tem um pouco de noção. Bichinha, olha, vontade de esmagar. Peraí. Vocês que estão comigo já estão acostumados, né? Mas os que vão assistir depois, eu acho que já deve ficar rindo. Mas vamos lá. Então, ética e moral são dois termos geralmente confundidos, né? Por serem parecidos, muitas pessoas assumem que o significado seja o mesmo. Embora estejam relacionados, são termos que têm origens bem distintas. Então, quando se fala de ética, sempre vem aí conjunto com a moral ou vice-versa. Então, tem gente, né, que presume que é a mesma coisa, mas não. Um, que a gente vai ver aqui durante a aula, eles são as leis, vamos dizer assim, o escrito, né, o que ordena, e o outro é a prática, né, do dia a dia, como você é, pratica essas ações. Se você está sendo é, ético, né, moralmente ético com essas ações que está lá descritas. A gente vai entender mais nos próximos slides. Então, tem origem bem distintas, né? A ética, ela é o conjunto de conhecimento que são extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de uma forma racional e científica. E a moral tem a origem no latim mors ou mores, quer dizer costume, no sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito. Vou falar um exemplo bem prático, a questão do sinal vermelho, né? De avançar o sinal vermelho. Nós sabemos que, por lei, por ética, a lei diz que é proibido, infração grave, né? Mas, hoje, inclusive, embora errado, mas a gente aqui em Macau, inclusive, costuma não respeitar, né? Chega ali naquele sinal do Porto de Ama, passa mesmo, quem é de Macau sabe,
quem não é, né? Se souber onde é, já tem noção. Então, assim, não respeita. Ah, não tem câmera, não tem vigilância, não tem nada, tô nas pressas. Hoje mesmo eu fiz isso, inclusive. Então, minha moral tá lá no chão, né? Não, então, não. Eu sei que é errado, mas eu fiz. Então, a moral é como eu me comporto quando ninguém está vendo, vamos dizer assim, né? Na ética tá tudo lá certinho, a ética é o que me respalda, é o que legisla, é o que tem lá tudo direitinho prescrito, e a moral é como eu lido com essas situações. Então, hoje, minha moral, zero, né? Estou citando aqui porque é a realidade, não adianta ser hipócrita, mas essa questão do ultrapassar o sinal vermelho. Eu sei que é proibido, mas eu fui lá e fiz, né? Então, a diferença é basicamente essa, certo? Então, óbvio que tem N situações, né? Deixa eu ver, no nosso dia a dia, de como profissional, nós temos também aí a questão da bioética, né? A importância social da bioética centra-se justamente no fato que ela procura evitar que a vida seja afetada ou que alguns tipos de vida sejam considerados inferiores a outros. E aí entram os temas bem polêmicos, vocês vão ter mais descrito mais detalhes na apostila de vocês, que vocês têm acesso lá no sistema. Então, os temas como aborto, eutanásia, células-troncos, né? Então, esses temas são bem polêmicos, testes em animais, testes de produtos em animais, laboratórios, essas coisas. Então, assim, não é porque é um rato que eu vou menosprezar a vida dele, é uma vida, né? Então, para a nossa profissão entra muito aí também a parte da bioética. Sempre vai trazer aí a ética e a moral, né? Que aí são os bons costumes, né? Do dia a dia normal. E aí vem a bioética, porque como o próprio nome já diz, bio vem de vida, né? Então, a grosso modo, é a ética da vida. Faz com que você, como aí no texto diz, com que a gente não menospreze seja qualquer tipo de vida, seja nenhuma considerada inferior à outra, não pode ser considerada inferior à outra. Como eu citei, seja de animais e etc. Ah, é porque o idoso está lá vegetando já na cama, não presta mais para nada, né? Não é útil, vamos dizer assim, na sociedade, não é mais, não trabalha, não tem mais funcionalidade. E aí eu vou desligar os aparelhos? Não, não é assim. Aí a questão da eutanásia, por exemplo, né? Tem todo um protocolo, enfim. Tem países que são permitidos, aqui no Brasil não é. A questão do aborto também não é legalizado. Enfim, tem N situações. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é o que nós conhecemos, né? Também conhecido como deontologia, que é a ciência que estuda os deveres de um grupo profissional. E aí o nosso, né, o CEP, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é um documento que reúne os princípios fundamentais para a conduta profissional. A resolução, com a versão mais recente do CEP, foi aplicada no Diário Oficial da União, no dia 6 de novembro de 2017. E aí tiveram algumas alterações, né, que foram as multas, ou, desculpa, as penalidades aí a serem impostas pelos conselhos federal e regional de enfermagem, conforme o que determina o artigo 18 da Lei 5.905. E aí eles tiveram uma modificação quanto os prazos, né? E aí tem a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão do exercício profissional e a cassação ao direito ao exercício profissional. Tiveram algumas mudanças aí. A multa, salvo me engano, vai ser de 5 a 10 salários mínimos. É o salário da. Fugiu agora. Teve um ajustezinho. E aí a censura, né, que tem na apostila vocês têm tudo descrevendo qual a diferença da advertência verbal. Como aí o próprio nome diz, é só uma advertência que tem que ter
Aí a presença de uma testemunha é registrado também, né? Não é só de boca, não é uma coisa. A censura, que ela é censurada essa censura é feita através, por exemplo, de jornais, né? É censurada. A suspensão do exercício profissional, que ela também foi modificada o prazo, e a cassação do direito ao serviço profissional. Então, tiveram algumas alterações em 6 de novembro de 2017. O artigo 1º do COFENS, aí são os direitos. O que é que os direitos, quais são os conceitos de direito, dos direitos, né? O artigo 1º do COFEN, ele garante o direito de exercer a profissão com liberdade, segurança, autonomia, livre de discriminação e em consonância com os princípios legais de direitos humanos e da ética. Aos profissionais de enfermagem também deve ser dado o direito de trabalhar em um local que respeite a sua dignidade humana, proteja seus direitos e permita que o exercício de sua função seja desenvolvido sem risco à sua integridade física e psicológica. Outro direito importante garantido no CEP é o de negar-se a desempenhar atividades que estejam em desacordo com a sua competência, né? Então, como eu sempre falo, tem muito técnico de enfermagem e enfermeiro também, né? Que acaba se colocando em uma situação de, não, vou fazer, porque se eu não fizer, eu perco meu emprego. Ah, não, eu sou cargo comissionado e vou ter que fazer, porque senão eu perco meu emprego, né? Enfim, essas situações. Tem alguns técnicos de trabalho do trabalho, ó. Tem alguns técnicos de enfermagem que acabam fazendo até serviços de enfermeiro, né? Assim, que não compete essa questão da não tem competência o CEP, né? O nosso conselho, ele não respalda se der um BO, como já houve um caso de que um técnico foi fazer o manuseio de uma sonda de demora, né, vesical de demora, e acabou lesionando a uretra do paciente, acabou tendo aí complicações gravíssimas. E aí, ele era para ter mexido nisso? Não, né? Infelizmente, mas porque fulano mandou, eu tive que fazer. Enfim, então assim, não temos, né? Nós temos o direito de negar esse serviço, porque não é nosso, não é de nossa competência, caso não seja, né? Então, temos esse direito. Não, é por direito meu, o nosso, né? Nosso conselho, ele me respalda que eu posso me negar a fazer caso eu não tenha esse conhecimento, essa competência. Os deveres, né? O exercício da profissão de enfermagem deve ser feito com justiça, compromisso, equidade, resolutividade e dignidade, competência e responsabilidade. Peraí, deixa o som passar aqui, carro de som. Pronto. Então, é feito é nosso dever, né? Nós devemos exercer o nosso exercício, a nossa profissão com justiça. Nós temos que ser justos, né, o que nós podemos ser, porque também nós falhamos muito como ser humano, mas como profissionais nós precisamos ser justos. Compromisso, equidade. Equidade é aquela situação de tratar o desigual, né, de acordo com a sua desigualdade. Eu não posso tratar da mesma forma que eu trato Samira, eu vou tratar Camila, se o problema delas duas são diferentes, a condição social delas são diferentes, o histórico de vida delas é diferente, então eu não posso tratar igual, né? Eu tenho que ter uma visão diferenciada de acordo com a necessidade de cada paciente. Competência, né? Tem que me competir, não sei nem qual é o termo,
mas eu tenho que ter competência para estar ali exercendo aquele procedimento, tenho que ter responsabilidade, honestidade e lealdade. As relações devem ser baseadas no direito, na solidariedade e no respeito às profissões. Ela deve informar imediatamente. Menina, eu pulei feio aqui. Na solidariedade e no respeito às diversidades. Caso seja observada alguma ação que fira os dispositivos ético-legais da profissão, ela deve ser informada, né, ao Conselho Regional de Enfermagem ou aos órgãos competentes, né, imediatamente. E aí tem outra situação que a gente fica meio assim, ah, não, eu não vou denunciar porque, né, um colega trabalha comigo, porque eu não sei de quê, e aí, infelizmente, a gente vai seguindo cheio de erros, cheio de responsabilidade, cheio de casos que a gente vê ali que a pessoa está infringindo aí a questão dos direitos, né, dos deveres, na verdade. E, infelizmente, nós não temos coragem de fazer essa informação, né, ao conselho. Apesar de que, se você presenciou e não denunciou, você também é conivente com aquela situação. Então, você vai junto no bolo. E se você presenciar uma situação, sei lá, de negligência, alguma situação assim, ah, não, mas foi ele, não foi eu. Você vai no bolo, meu amigo. Não tem para onde não. Porque você tem conhecimento de que aquilo é errado. Se você não denunciar, ou se você não corrigir aquele seu colega, ou se você fizer de seco, melhor passar. Se for provado que você estava ali na hora, junto, você não tomou nenhuma atitude, você vai no bolo. Outro dever a ser destacado é o disponibilizar ao paciente todas as informações necessárias para a boa continuidade da sua assistência, esclarecendo seus direitos, riscos e benefícios em todas as suas etapas de assistência. Então, aqui eu sempre comento, sempre falo sobre o mínimo que a gente pode oferecer, mesmo que seja numa correria. Ah, seu fulano, essa medicação que o senhor vai tomar serve para isso, é isso, aquilo. Pode ser que cause isso, pode ser que cause a Dexa, né? Pode ser que cause uma coceirinha, pode ser que cause enfim. Então, é uma coisa que é simples, a gente não vê no dia a dia. É muito difícil a gente ter essas informações quando a gente chega. Ai, não, porque é correria. Não, gente, mas peraí. Né? Porque é correria, você vai tratar aquela pessoa ali de qualquer jeito. Tem casos e casos, mas aí a pessoa, pelo menos, o paciente está tomando a medicação, tem que ter pelo menos noção do que é que está tomando, né? Embora tem muita gente que não tenha, mas que você passe de uma forma que ele entenda. Né? Olha, isso aqui essa medicação agora é para dor de cabeça. Não precisa, se você vir, não, é um idoso, não vou dizer, aqui é uma dipirona injetável, não sei de que, não vai. Né? Apesar que tem todo mundo conhece dipirona, a maioria das pessoas conhece dipirona. Mas estou citando a dexametasona. Que danado, minha avó vai saber o que é uma dexametasona? Não vai. Ó, senhora, essa medicação é para isso. Possa ser que dê uma coceirinha, né, na região da senhora, se sentir é normal, é da medicação, mas passa, entendeu? As proibições, no geral, né, são N proibições. Se vocês abrirem nosso CEP, são imensas aí. Então, o primeiro artigo do capítulo 3 do CEP informa que o profissional não deve executar ações que sejam contrárias ao estabelecido pelo próprio Código de Ética e à legislação vigente à enfermagem, assim como disposto nos deveres, reafirma que o profissional está proibido, de novo, de assumir a execução de atividades que estejam fora de sua competência ou que não ofereça segurança a si mesmo ou a terceiros. Desde que não haja risco à sua própria integridade física, o profissional não deve negar assistência em situação de urgência, emergência, epidemia, desastre ou catástrofe. De acordo com o disposto no artigo 74, é proibida a participação ou prática que tenha a fim de antecipação de morte ou de outro indivíduo. Então, por isso que voltando lá para a bioética que a gente viu há pouco tempo, por isso que entra a eutanásia, que é proibido até então, o aborto, né, que não é legalizado, que é proibido até então.
Então, eu tenho, da mesma forma que eu sou proibida de participar, como diz aí, proibida a participação ou a prática. Então, nem participar de um aborto, não sou eu que estou fazendo, mas eu estou na sala, estou participando, estou sendo ali cúmplice, estou sendo conivente. Se eu participar, eu não posso, sou proibida disso. Né? Então, a grosso modo, né, tem aí os deveres, os direitos, os deveres e as proibições. Como eu sempre falo, a tutoria ela é o resumo da apostila, então aqui ela tem o que quer dizer, né? O que é o direito, o que é o dever e que são as proibições. Como eu disse, tem N, são Ns. Proibições são Ns, direitos são N deveres. Aqui é só o conceito do que é, né? De quais são os direitos, de quais são os deveres e proibições. Deixa eu só voltar aqui, porque essa questão do. Eu sei que tem na apostila, mas eu vou explanar aqui para vocês, para não ficar só uma coisa, mudou, enfim. Então, vamos lá. A advertência verbal, né, ela é a repreensão, como eu disse, né, chamada das duas testemunhas, né, precisa de duas testemunhas, falei que era uma, são duas. Duas testemunhas, vem cá, e aí é feita essa repreensão, né, na frente de duas pessoas. E pode ser colocado no prontuário lá, enfim, arquivado. A multa é de 1 a 10 vezes o valor da anuidade, não é salário mínimo, não tem nada a ver, estava nessa dúvida, é da anuidade, certo? Então, se você é técnico de enfermagem, a sua anuidade é diferente do enfermeiro. Então, você vai pagar de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. O que é que faz com que determine se eu vou pagar 1 ou 10, ou 7 ou 8? Vai ser a gravidade do acontecido. E aí, quem é que vai julgar isso? Os conselhos, certo? Dependendo da situação, os conselhos regional, federal. Então, quem vai julgar, né, realmente é um julgamento mesmo, são eles. Então, dependendo do que foi, do que ocorreu, é feito esse julgamento e aí dá estipulado aí essa multa, o valor dessa multa. A censura, como eu falei, é divulgada em jornais, em publicações oficiais do Corém, COFEM, né, de jornais de grande circulação. A suspensão do exercício profissional antes era de período de 28, era 29 dias. E agora é por até um período de 90 dias. E a cassação antes era para sempre. Era cassado para sempre o direito do exercício profissional. Hoje, no caso, a partir de 6 de novembro de 2017, a cassação ela pode ter o período de até 30 anos. Então, tiveram essa modificação, como foi falado, né, a questão da multa, a advertência permanece praticamente a mesma coisa, a questão da multa também, a censura também não alterou nada, e a suspensão do exercício profissional, nessa situação que antes era 29 dias, era até 29 dias, agora é até 90, e a cassação era para sempre, e agora é até 90 dias. Desculpa, até 30 anos. Negligência, imprudência e imperícia. A negligência, o que caracteriza a negligência é o descuido ou a desatenção do agente. Então, isso aí também é uma situação que elas são bem confundidas, elas parecem muito, mas tem uns exemplos aqui, vocês vão entender. Então, a negligência é o que caracteriza o descuido ou desatenção do agente, no caso, o agente é quem está executando, eu, você. É quando, podendo ou devendo agir de determinado modo, não age ou se comporta de modo diverso. Ato de ignorar, de não dar atenção a alguma coisa ou a pessoa. Por exemplo, na nossa situação, não realizar a mudança de cúbito. Então, eu sei que deve ser feito. Então, eu posso agir de diferente forma, eu posso agir executando essa ação, mas
eu ignorei, então eu estou agindo com negligência. Ah, abri uma lesão, né, por pressão, e aí, por quê? Negligência do profissional que estava lá, não fez a mudança do decúbito, tá, tá. Então, tudo isso vai ser avaliado. Imprudência, a primeira grande diferença entre a imprudência e negligência é que na imprudência o agente age com uma conduta diferente da esperada. Pode-se dizer que é uma falta de cuidado maior do que uma desatenção. O imprudente extrapola o limite do bom senso. É quando se age com precipitação, insensatez, sem cautela necessária e sem atender a circunstância ou a razão. Exemplo, não realizar a diluição correta da medicação. Então, é um descuido maior, é uma desatenção, né? Então, é uma imprudência. É mais, por exemplo, é mais rápido, é uma questão de eu não diluir uma medicação correta. Eu posso causar um dano muito maior, mais rápido, em menos tempo, né? Uma proporção de menos tempo, do que não realizar um decúbito, por exemplo. Né? Então, é um descuido maior, é uma desatenção muito maior, extrapola o limite do bom senso. E a imperícia já é caracterizada pela inaptidão de praticar o ato. O agente não tem qualificação técnica, teórica ou prática para fazer o que fez. Uma pessoa, por exemplo, que realiza uma cirurgia sem ser capacitada para ela, pode ser considerada imperita, mesmo se for médica. Ah, eu sou médica, tal, sou top, mas eu não tenho qualificação técnica ou teórica, ou não tenho prática para realizar uma pequena cirurgia, uma cirurgia de alguma situação, enfim, né? Seja lá o que for. Eu não tenho, então eu estou sendo uma pessoa imperita, né? Eu estou aí praticando a imperícia, certo? É quando você não tem responsabilidade, qualificação, desculpa, para exercer o que você está exercendo. E aí, agravante e atenuante, né? Os próprios nomes eles já falam por si só. O atenuante ele é aplicada na terminologia da lei penal para significar a diminuição da pena. Eu vou atenuar, amenizar. Né? Assim será imposta ao infrator o criminoso em virtude de certas circunstâncias que vêm legalmente enfraquecer a severidade da punição. Então, o que pode ser um atenuante no caso de sei lá, eu causar algum dano ao paciente, né? E vamos supor aqui na cassação do direito, né, do exercício profissional, por um período de até 30 anos. O que é que pode fazer com que eu diminua essa pena? O que é que pode fazer com que eu atenue essa pena? Quando o profissional comete o erro, percebe o mesmo, eu percebi o erro e comunico imediatamente, podendo evitar maiores danos ou sequelas ao paciente. Então, eu dei lá minha bobeira, né? Mas, assim que eu identifiquei a besteira que eu fiz, eu comuniquei, sei lá, a outro profissional, comuniquei, enfim, com o intuito de amenizar aquilo que eu fiz. Eu reconheci o erro e agi de rápido modo para evitar maiores danos ou sequela ao paciente. Então, não é que vai me abster de cumprir a pena, mas é um atenuante, é uma situação de que quando tiverem lá, quando eles estiverem me julgando, ele vai dizer, não, ela cometeu o erro, mas ela teve a ação, a atitude de reconhecer e amenizar. Então, vamos atenuar aqui para, sei lá, em vez de ser 30 anos, vamos deixar para 20, supondo, né? Que aí é a visão deles lá. O agravante é ao contrário, né? Agravante de agravar, de grave, é ao contrário. Então, é tornar o ato mais grave, é aumentar a gravidade do ato praticado. Então, se é o atenuante, para eu atenuar, eu preciso identificar o erro e comunicar, o agravante é ao contrário. Com medo da minha punição, eu vou esconder o erro que eu cometi. E, obviamente, sendo assim, eu vou estar botando a vida do paciente em mais risco ainda. Né? Sei lá, diluir, como a gente viu lá, a questão perdão, como a gente viu lá a questão
da diluição da medicação. Então, eu cometi o erro, causou lá, sei lá, um dano ao paciente, mas na mesma hora que eu cometi, eu já administrei algo, eu já fiz alguma coisa que essa medicação amenizou lá os riscos e tal, não sei o quê. Eu identifiquei, eu disse, ó, cometi esse erro aqui e tal, contei tudo direitinho. Mas se não, se eu identifiquei que eu diluí a medicação errada, se eu identifiquei que trouxe dano ao paciente e eu fingi demência, ai não vou dizer porque eu vou perder meu emprego talvez, né? Agora não dependendo da situação, mas não tanto mais se for pela cassação, porque a cassação era para sempre, né? Agora não mais, é até 30 anos, né? Se passar, né? Até 30 anos, não se sabe quanto. Sem emprego, né? Sem você poder trabalhar, ser cassada é o seu direito de exercer. Então, ah, meu Deus, não vou comunicar. E aí vai acabar agravando, né, a situação do paciente. Óbvio que tem casos e casos. Não é qualquer medicação, não é uma besteira, são muitas. Tem, vamos supor, possa ser que eu tenha um erro de diluição de medicação que me cause só uma multa, né? Possa ser, enfim, não só uma censura, mas vai ter situações, tem medicações mais agressivas. Enfim, são N fatores. E tudo isso tem no nosso código de ética. Tudo. É o que é que se encaixa como multa, o que é que se encaixa como censura, né? E aí tem tudo lá. O que é que eu vou fazer? Qual a infração que entra como censura? Quais as infrações que entram como suspensão? Então não é do nada, não é de qualquer jeito, né? Tem tudo no nosso código de ética, certo? Aqui, como eu sempre boto o meu muito obrigada.